né, a gente, como sempre, a gente lembra, né, que a gente faz as arrecadações para 43 famílias aqui de Rubião. Então, toda a arrecadação de alimento é muito bem-vinda. A gente monta cestas básicas, além de outros itens que a gente acaba oferecendo, né? Uma cesta básica bastante recheada, e fralda, e também a gente tem as doações de roupas usadas, né? Aquelas que não vão para o nosso bazar. Agora o nosso bazar está na Velho Cardoso, são as roupas que tem venda, tem as roupas que são de doação, para essas famílias que também podem vir escolher essas roupas para ajudar também no dia a dia delas, tá? A gente agradece muito as contribuições aqui para o centro também, para nossa manutenção e, se Deus quiser, no futuro, nossa expansão também. Então, esses são os recados. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um tema que é a família. E eu pensei nisso porque ontem eu dei uma palestra, né? Não era uma palestra no Centro Espírita, era uma palestra para um público de professores, de pais, sobre a prevenção em relação ao uso de álcool e drogas. E estudando para esse tema, né, montando o que eu precisava fazer e falar para essas pessoas, a família, ela surge como algo fundamental na prevenção do uso das substâncias, né? Então, e como a importância da família ficou ressaltada, né, ao montar e ao estudar o assunto. Uma família bem estruturada, uma família onde há harmonia, uma família onde as relações são preservadas, onde o amor prevalece, onde aquilo tudo que Jesus nos ensina prevalece em harmonia, em paz. E outra coisa que eu pensei esses dias, e isso tem tudo a ver com a família, é o seguinte: vocês já pararam para pensar ou para perceber como é que vocês se tratam dentro de casa? Ou melhor até, como é que você se dirige às pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, porque a harmonia em casa depende de nós, a harmonia na nossa família depende de nós, e a primeira forma que a gente vai demonstrar isso é no trato entre nós em casa, a forma como a gente fala, a forma como a gente responde, a forma como a gente se comunica dentro de casa. E por que isso tudo é tão importante? Porque, segundo nos ensina Kardec, a família é o grande laboratório do encarnado. O que isso quer dizer? Nós estamos aqui encarnados, a gente está aqui para evoluir, né? A nossa finalidade principal é a evolução rumo à perfeição, e a gente precisa estar encarnado num plano onde outras pessoas que também têm imperfeições como nós todos, mas que também têm muitas qualidades como nós todos temos, também estão encarnadas, e a gente precisa, para a nossa evolução, desse convívio entre as pessoas. E o lugar onde mais se convive é dentro do seio da família. Por isso é tão importante que a gente aprenda a se relacionar dentro da nossa família. E a dificuldade maior é porque dentro desse convívio é que a gente começa a perceber mais os defeitos dos outros. Porque às vezes no trabalho, na relação de amizade, nas relações mais superficiais, onde a gente se encontra aqui, nossos amigos do centro, trabalhadores e tal, a gente se encontra, a gente consegue disfarçar bem os nossos defeitos. Mas em casa
fica bem diferente. Um exemplo disso é, por exemplo, algo que eu gosto muito de estudar, que é o transtorno bipolar, uma doença psiquiátrica. E pessoas que têm as doenças psiquiátricas, não só o transtorno bipolar, mas como outras também, o transtorno de ansiedade, mesmo a depressão, quando essas doenças se manifestam de forma leve, no convívio geral as pessoas não percebem. Mas quando as pessoas estão dentro de casa, é que normalmente esses sintomas são notados. Por quê? A pessoa às vezes consegue segurar uma irritação no trabalho porque ela sabe que depende desse trabalho para sobreviver, quando a doença é leve. Mas quando chega em casa, ela não dá conta de segurar essa irritação. E aí acaba explodindo, acaba dando respostas atravessadas e além de outros comportamentos que são patológicos, que são sintomas de doença, que acabam por serem mais leves, controláveis em alguns momentos, mas aonde que eles vão se manifestar? Dentro de casa. Por isso que muitas vezes a gente até precisa que o parente venha e fale, olha, assim, ó, a casa é assim, é assado, tal, e a gente começa a entender melhor o que está acontecendo. E saindo do âmbito agora da doença em si, mas indo agora para os traços das personalidades das pessoas, elas também são manifestadas de forma mais intensa dentro dos lares. Às vezes, eu tenho uma personalidade que é mais egoísta, que tem dificuldade de ver o lado do outro, mas no dia a dia dá para disfarçar bem. Só que quando chega em casa, muitas vezes é difícil disfarçar, porque a gente se sente mais à vontade, se sente mais confiante, confia que não vai ser abandonado, confia que não tem o risco de perder o emprego, ou de corre riscos maiores, porque está dentro de casa. Inconscientemente isso acontece. Não é nada que a pessoa planeja, é inconsciente que acontece esse tipo de coisa. E a pessoa não tem culpa. Ninguém tem culpa de que isso aconteça, porque faz parte até da natureza humana. Mas o que eu convido a todos a pensarmos na noite de hoje é que a gente pode começar a observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações dentro de casa. E além disso, sabendo que, isso trazendo agora o conceito que Kardec nos ensina, que todos nós carregamos imperfeições, todos nós temos defeitos, senão a gente não estava encarnado, senão a gente já estava em outros planos superiores, não precisaria ficar voltando aqui na Terra, que as pessoas com quem a gente convive também têm defeitos. E se as pessoas têm defeitos e nós temos defeitos, a gente pode ser muito mais tolerante com os defeitos dos outros, com os erros dos outros, com o jeito do outro, com as mazelas. E a partir do momento que a gente toma consciência de que as outras pessoas também passam por dificuldades, as outras pessoas às vezes podem estar sofrendo, a gente pega muito mais leve com elas, dentro de casa. Mas o que acontece normalmente? Normalmente, quando a gente chega em casa e aí a esposa, o marido, o filho está de cara virado, o pai, a mãe está meio de cara virada, e fala assim, o que eu fiz? Não é a primeira pergunta que todo mundo faz? O que eu fiz para merecer essa cara? Por que está bravo comigo assim? E na maioria das vezes não tem nada a ver com a gente. É que a gente acha que o mundo gira em torno de nós, muitas vezes. Mas na maioria das vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes a gente pergunta, tá tudo bem, estou vendo que você não está legal, tudo mais, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E aí quando vê, é um problema que não tem nada a ver, e às vezes a pessoa só de poder falar, só de você ter demonstrado interesse, sem irritação, essa pessoa consegue, a pessoa que convive com você consegue se soltar e pôr para fora e falar,
e liberar aquilo que estava angustiando, né? Ao passo que na maioria das vezes, o que acontece em casa? Quando alguém está irritado, quando alguém chega e está com a cara meio virada, não está com uma cara boa, a pessoa que vê essa cara que não está boa já se irrita. Já fala isso, poxa, o que eu fiz, cara? Pô, eu cheguei aqui em casa todo animado e tal, e com essa cara virada aí. E a irritação começa a virar uma bola de neve. E começa a crescer, porque um se irrita com o outro e vira aquele jogo de ping-pong, né? Ao passo que, se desse conjunto familiar resolve quebrar isso, no sentido de ter um olhar com empatia, ter um olhar com compaixão, ter um olhar acolhedor, perguntar o que eu posso fazer para te ajudar. Isso é quebrado naquele momento. Mas aí, quando a gente não fica irritado, a gente quer dar conselho, que é outro erro terrível também. Eu já cometi esse erro diversas vezes, queria aconselhar. Você está assim, mas aconteceu esse trabalho, mas você tem que ir por esse caminho, você tem que ir por aquele caminho. Quantas vezes eu já não ouvi em casa, olha, eu não sou você. Eu penso de um jeito em relação ao meu trabalho que é diferente do seu jeito de pensar em relação ao trabalho. Cada um pensa de um jeito. E aí, se a gente aprende a perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar em relação a isso? Ou, muitas vezes, se a gente aprende simplesmente a calar e só ouvir, às vezes é o suficiente para aliviar aquela tensão, para deixar tudo aquilo mais tranquilo. E assim, e isso é uma construção diária, é uma construção que é lenta e gradual, e que a gente vai aprendendo e vai errando, e vai tomando patada também, não tem jeito, vai dando patada, mas a gente se perdoa, e aí vou tentar melhorar da outra vez, através da observação, da auto-observação, do autoconhecimento, a gente vai construindo a relação de harmonia em casa. E não adianta querer que parta das outras pessoas que moram com a gente, porque somos nós que temos que começar a dar esse passo pela harmonia, se a casa está em desarmonia, se esse é o caso. O passo começa em nós, por isso que a gente está aqui, por isso que muitas vezes, quem vem de segunda-feira e já passou com os guias aqui, muitas vezes ouve, olha, vem na quarta-feira, porque na quarta-feira é evangelização. Muitas vezes a gente tira aquilo que está nos sobrecarregando, mas a gente precisa aprender também como é que a gente vai agir no nosso dia a dia. E quem que dá essa lição para nós? Quem que nos ensina isso? É Jesus. E no Evangelho está tudo que a gente precisa fazer para buscar harmonia na nossa família, para buscar harmonia no nosso convívio diário. Não é um passe de mágica, a gente vai ler o Evangelho, vai escutar uma palestra, vai fazer uma palestra e vai sair fazendo. A gente erra muito ainda. Mas esse esforço diário de estar aqui toda quarta-feira, de continuar estudando, de ver vídeos, assistir a vídeos que são bons do ponto de vista de evangelização, tudo isso nos ajuda a buscar essa harmonia onde a gente estiver, a buscar harmonia nas nossas casas. E isso tudo vai fazendo com que o mundo inteiro cresça junto com a gente. Porque depende de cada um de nós realmente esse crescimento do nosso planeta. A gente não muda ninguém, a gente consegue mudar a nós mesmos. E aí, estando no meio de uma família em que se busca harmonia, todo o resto fica fácil, porque é ali que a gente busca, ali que é o nosso centro de energia. Na nossa casa é o nosso grande centro de energia. Muitas pessoas veem, nossa, eu preciso ir ao centro porque lá é que eu busco, eu recarrego a bateria e tal. A gente tem que transformar a nossa casa no lugar onde a gente recarrega a bateria, para o nosso dia a dia, para a luta diária, para o convívio com outras pessoas. Tem que ser a nossa casa esse lugar. E aí a gente tem uma ferramenta que a gente gosta de comentar aqui sempre, que é fundamental, que a gente precisa fazer e que funciona maravilhosamente quando a gente mantém a constância.
dessa ferramenta, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, eu sei que a maioria de vocês já sabe muito bem como é que faz, já faz em casa, mas é sempre bom repetir. Uma vez por semana, 15 minutos, sempre no mesmo horário. Pede que uma equipe de amigos espirituais venha fazer a limpeza energética da casa. Lê um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Novo Testamento, ou de algum livro curto de mensagens espíritas. Chico Xavier tem um monte deles. Pão Nosso, Boa Nova, Vinha de Luz, por exemplo, Jesus no Lar, que é outro livro maravilhoso. E aí, uma oração final. 15 minutos é o suficiente para transformar a nossa casa numa grande fonte de energia do bem, não só para a nossa casa, mas para a vizinhança inteira, se bobear. Mas de onde a gente possa sair e buscar, sair de casa com força para a luta diária, que não é fácil. Não é fácil. E tudo isso que eu estou falando não é fácil mesmo. Buscar harmonia em casa não é fácil. Até porque, assim, a gente normalmente convive dentro da família com espíritos que nós tivemos embates em outras encarnações. Os próprios casamentos, a maioria dos casamentos, Kardec nos ensina isso, não são casamentos de espíritos afins, de almas gêmeas e tudo mais. São casamentos que são duas pessoas que precisam estar juntas para resolver questões antigas, para se acertar, para aprender juntas, na grande maioria das vezes. E os filhos e os pais, a mesma coisa. A gente está junto por um propósito. E na grande maioria das vezes, infelizmente, a gente está junto porque a gente talvez não tenha se dado tão bem em outras situações. Em outras vezes sim, em outras vezes sim. E a gente sente isso, né? A gente sente isso com as pessoas que a gente convive na nossa família. Tem gente que fala, nossa, é uma afinidade que é desde o nascimento, você olha e fala, olha isso. E tem gente que fala, sempre tem aquelas rusgas. Mas são com essas pessoas que a gente precisa aprimorar essa harmonia no lar. Então, pessoal, que a gente possa sair daqui hoje conscientes dessa missão, que é transformar a nossa casa numa fonte de energia pura, uma fonte de energia de luz, de harmonia, começando através de nós. Que a paz na terra comece através de nós, através da forma com que a gente responde, a uma cara feia, a um olhar, a uma resposta às vezes não tão agradável, com que a gente responde às vezes a um olhar às vezes de repreensão. Como é que eu respondo? A gente pode quebrar esse ciclo sempre, que a gente possa lembrar disso no nosso dia a dia. Então, uma boa noite a todos. A gente vai para o passe agora. Peço a todos que vocês se concentrem no passe, pedindo aquilo que vocês precisam para buscar energia aí para o restante da semana e para o começo da semana que vem também. Ótima noite a todos.